Estamos de volta com o seu estilo de vida e nesse terceiro bloco vamos dar continuidade à nossa entrevista de hoje do quadro Fique por Dentro. Você, papai e mamãe, deve estar com as crianças aí em casa porque estamos no período das férias. E você já se atentou a como está a alimentação dos seus filhos nesse período? É importante que mesmo nas férias, você, papai e mamãe, controle a dieta dos seus filhos. Nada de exagerar em doces e salgados. Quem está conversando comigo sobre esse assunto é a nutricionista Ingrid Peltier, que mais uma vez está aqui no Estilo de Vida, tirando suas dúvidas sobre alimentação. Toda terça-feira a gente traz um assunto diferente. Agora, Ingrid, eu gostaria que você falasse sobre a importância da ingestão de líquidos nesse período de férias. A gente sabe que tem uma quantidade indicada, mas as crianças esquecendo de ingerir líquidos porque está na brincadeira e preferem não parar. Como é que os pais devem lidar nessa situação? Bom, os pais devem ter bastante atenção em relação a isso, né? A criança, ela não se lembra. É verdade. Ela está no processo de aprendizagem. Então, quem tem que ter essa importância é os pais. Lembrar sempre. A Organização Mundial de Saúde, ela tem números, né, que indicam de cada indivíduo quanto devem consumir de água. Então, assim, é de 2 a 3 anos, é de 800 ml a 1000 ml. Correto. Só que cientistas já estão estudando, né? E eles estão relatando que o organismo está totalmente com água, está 100%, é quando a urina se torna transparente. Ou seja, quando a urina está aquele amarelado, não é porque está normal, é porque o organismo já está dando sinal que ele necessita de água. É um sinal de alerta. Isso. A partir do momento que a urina se torna transparente, já é o sinal que o seu organismo já está 100% com a água que ele necessita. Correto. E, inclusive, é uma tarefa do pai e da mãe verificar como é que está a coloração, então, da urina dos filhos. E é uma dica que você pode ter aí a olho nu. É só observar como é que está o xixi, a coloração do seu filho, do xixi do seu filho e da sua filha, para ver a questão da ingestão de águas. E, no caso dessa ingestão, tem que ser água mesmo, Ingrid? Ou a gente pode complementar essa ingestão de líquidos com um suco natural, né? Refrigerante não conta. Justamente. O líquido mais importante de todos é a água, né? Então, sempre é água. Suco vem num lanche, logo em seguida a água também. Deve se alientar para crianças que têm diabetes, adoçantes, né? A importância. A laranja, que pode ser feita sem açúcar e sem um adoçante. Tem sucos que tem essa dádiva de poder fazer sem o açúcar. É importante. Mas a água, sim, é o líquido principal que não deve ser substituído por nada. E evitar refrigerantes, que tem consequências lá na frente terríveis, principalmente para as meninas. É verdade. As mulheres depois sofrem com os problemas decorrentes da ingestão cotidiana de refrigerante. E hoje em dia, Ingrid, realmente as crianças estão cada vez mais cedo consumindo refrigerante e, na verdade, consumindo produtos industrializados. Justamente. Isso é desaconselhado, né? Totalmente. Eu vou salientar que crianças de 0 a 6 meses só devem se alimentar do leite materno. Por mais que os pais acham que o leite não é suficiente, ele é sim. Tá? Até os 6 meses de idade não pode ser inseridos nenhum outro tipo de alimentação, nem água, nem suco, nem chá, principalmente, que os pais geralmente dão para as crianças irem logo dormir. É somente o leite materno. Depois dos 6 meses, sim, pode-se acrescentar a sopinha de legumes, o suco e o chá, porque o organismo da criança está se desenvolvendo. E vale salientar, gente, não insira refrigerante, por mais que você coloque gelo e água. Eu já vi pais colocarem água na Coca-Cola para dar para uma criança de 8, 10 meses. Isso não pode. Isso vai interferir na saúde do seu filho no futuro. As consequências nunca vêm no presente, né? É lá na frente. Então, realmente é uma dica, um alerta aí para os pais, porque a gente sabe que as crianças estão cada vez mais independentes hoje em dia e que é difícil controlar a alimentação, até mesmo se você está no período de férias, o seu filho está ali perto de você, mas na escola, não é isso, Ingrid? Poucas escolas têm esse cuidado de na cantina ter uma alimentação saudável, geralmente salgado, refrigerante. A gente sabe quais são os desafios desse nosso mundo moderno, mas é importante que você, pai e mãe, fique atento realmente, porque como a Ingrid bem salientou, as consequências
consequências vão vir só lá no futuro. Então, cuide da alimentação do seu filho também no dia de hoje. E eu gostaria que a gente falasse um pouco, Ingrid, sobre as nossas frutas e nossas verduras regionais. Porque muitas vezes os pais gastam, né, e dizem que é muito caro se alimentar bem, justamente, porque vai ao supermercado e acaba comprando frutas e verduras que vêm de outros estados. Mas nós temos as feiras, né, produtos que vêm do interior e também que são produzidos em Manaus. Gostaria que você falasse um pouco sobre a importância de inserir na alimentação de todo o Manauara alimentos regionais. Bom, é importante sim nas feiras, tá? Nós temos verduras, frutas excelentes, é só saber procurar, né? E temos as nossas frutas regionais, que até no Instituto INPA existem várias pesquisas, né, de vários cientistas nutricionistas que estão abrindo esse campo na nossa região, porque nós somos muito carentes. O manauara é acostumado a comer peixe com farinha somente, mas não é só isso que nós temos aqui. Temos o tucumã, né, que é o famoso x-caboquinho que todos consomem, mas vale salientar que só deve se comer né, por causa da quantidade de calorias que ele tem. Mesmo sendo saudável. Mesmo sendo saudável. O cupuaçu também e outras frutas. Temos a banana, a pupunha que pode ser incluídos no café da manhã. Justamente. Nós podemos ter uma dieta super balanceada com os frutos regionais que nós temos. O problema é que, como posso dizer, a logística desses alimentos até chegar à população ainda é dificultada. Mas com o passar do tempo já está se tornando super fácil. Estão sendo encontradas nas feiras. E aos domingos tem no SIGS uma feira que só vende alimentos regionais nutritivos aos domingos. Legal. É uma dica que eu deixo para vocês. Pronto, para você que não conhece ainda a feira do SIGS, eu também ainda não conheço. Quem sabe Estilo de Vida passa por lá para trazer uma matéria para você sobre essa feira. E, inclusive, ainda continuando na nossa alimentação regional, você falou do peixe. A gente sabe que o amazonense adora peixe, mas o problema é que come aquele peixe frito com farinha. Então não adianta nada consumir aquele peixe porque vai mais prejudicar do que fazer bem. Como é que você indica, então, que esse peixe seja preparado e o que de acompanhamento? Bom, o peixe, o nosso, é super rico, é um dos mais ricos do Brasil de nutrientes, né? Ele assado e ele cozido. Deixar o frito um pouco de lado. Eu sei que muitos manauaras gostam, uma vez ou outra não faz mal, mas o tempo todo sim. Então é o assado, é o cozido. Não precisa colocar a farinha. Eu sei que isso é difícil, mas a farinha é um carboidrato simples, né, que rapidamente se transforma em açúcar no nosso organismo. Mas você pode enriquecer essa farinha, né, com a casca do maracujá, por exemplo, que esse efeito dessa farinha na casca do maracujá reduz a gordura no nosso organismo, sai eliminando. Mas uma salada também acompanhando, aí fica super saudável. Relembrando que o peixe, para ser digestivo no nosso organismo, é só 2 horas. Ele não está mais. Pois é. Mas é bom incluí-lo e também mais de uma vez por semana, não é isso, Ingrid? O peixe é um alimento que pode ser consumido mais de uma vez. O importante salientar é que a carne, que tem que ser somente uma vez na semana, 1 ou 2 vezes, dependendo do gosto da pessoa, de cada indivíduo. Mas o peixe e o frango pode ser colocado na semana sim, toda. Muito bom. E para finalizar a nossa entrevista, Ingrid, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a questão dos horários. Durante as férias, os pais devem continuar, apesar da dificuldade, mantendo aquela rotina de alimentação dos seus filhos. Inclusive, nas férias, eles vão dormir mais tarde. Isso. E isso é uma grande complicação, porque ficando mais tempo acordado, vai dar fome muito tarde. Então, os pais têm que tomar cuidado com essa alimentação no horário antes de dormir também? Sim, porque assim, como eu falei, é de 3 em 3 horas. Você pode chegar em casa, fazer uma tabela do horário das férias, assim como no horário das escolas. Porque essas escolas têm os lanches às 9 horas. Justamente porque elas já têm um pensamento que a criança acordou cedo, já tomou café, depois de 3 horas o lanche, né? Da manhã que nós falamos. Então, assim, fazer uma tabela, se meu filho acorda 9 horas nas férias, tentar fazer uma tabela de 5 a 6 refeições, tá? A ceia é a última refeição que a pessoa pode fazer.
No caso, evitar de deixar seu filho ficar acordado até tarde, porque ele vai sentir fome, o organismo vai precisar de energia. Consequentemente, ele vai se alimentar e logo em seguida vai sentir sono. Então, o alimento que ele consumiu, podendo ser, como pode dizer, saudável, ou muitas vezes eu sei que não é, a criança vai dormir e o metabolismo dela se torna lento. Quando nós dormimos, o nosso metabolismo passa a funcionar apenas 30% dos 100% que ele funciona quando estamos acordados. Então, consequentemente, essa criança pode ter até pesadelos, porque o organismo vai estar trabalhando o tempo todo e não vai estar conseguindo eliminar ou digerir o alimento que ele consumiu à noite. Então, realmente fazer uma tabela dos horários da alimentação da criança com alimentos saudáveis. Muito importante, muito legal essa dica. Facilita o seu dia a dia, porque muitas vezes os pais ficam um pouco perdidos, né, do que dá no decorrer do dia e principalmente não ficar um cardápio muito repetitivo. Então a tabela, ótima dica, Ingrid, muito obrigada. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Estilo de Vida. Outras vezes estaremos com a Ingrid aqui trazendo mais dicas pra gente. Então pra você um ótimo dia, viu, Ingrid? Obrigada, pra você também. Então pronto, viu? Você, papai e mamãe, pode aplicar as dicas que você acompanhou hoje no quadro Fique por Dentro, a nossa entrevista, no seu dia a dia. Você com certeza vai ver que é muito mais fácil e prático com o passar do tempo, depois quando você já criou esse hábito saudável. Apesar de ser difícil incluir legumes e verduras na alimentação dos nossos filhos, é extremamente necessário e os pais sabem muito bem disso. Com certeza, lá no futuro, eles vão agradecer você ter pego cada vez mais no pé deles para se alimentar bem, evitando assim doenças como a obesidade, por exemplo. Estilo de Vida vai agora para um breve intervalo comercial, é bem rapidinho. Hoje a gente ainda traz mais informações para você, como por exemplo, os benefícios da sauna aliada à cromoterapia. Eu espero por você no próximo bloco. Até já!